esse prazer enorme que a gente está tendo aqui com o professor Eros Grau, né? Fizemos uma pauta lá em Belo Horizonte, na homenagem que foi feita a ele pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais. E hoje a gente está aqui em Tiradentes, na casa dele, fazendo essa pauta super especial, né, do programa. E avisa que vai para a plataforma também, a plataforma digital. Professor, a gente está vivendo um momento entre ficção e realidade. Essa pergunta eu fiz para o senhor lá no programa, quando nós gravamos. Essa discussão que permeia entre prisão de segunda instância, não prisão de segunda instância, essa casualidade, porque pega um caso específico e fala, nós temos que julgar assim, julgar assado, fazer assim, fazer assado. Isso não traz para a gente tamanha insegurança jurídica, não? Eu acho que talvez o grande problema hoje do nosso da nossa justiça é que ela não é justiça, ela é lei. Isso é algo fundamental, que parece que as pessoas, e quando eu me refiro a pessoas, eu estou me referindo a todo mundo, não compreendem. O que os juízes fazem? Deveriam fazer. Os juízes deveriam aplicar a lei, não é? Porque a justiça é só lá no céu. Aqui o que nós fazemos ou deveríamos fazer, é seguir rigorosamente o que diz a lei. A chamada harmonia, tripartição harmônica dos poderes é exatamente isso, não é? O poder legislativo faz as leis, o poder executivo cumpre as leis e o poder judiciário verifica se as leis são cumpridas. Mas ele não pode se exceder, ele não pode querer fazer justiça com as próprias mãos. Talvez certamente o grande erro que foi cometido foi transformar a atuação do Poder Judiciário em um espetáculo de televisão. Isso foi terrível. Eu tenho uma história muito significativa. Quando eu estava lá no Supremo, um dia veio um juiz da Corte Constitucional Francesa, e o presidente do Supremo era o Nelson Jubim, meu amigo, que nasceu na mesma rua que eu, lá no Rio Grande do Sul, na mesma quadra, no mesmo lado da rua. Sabendo da minha ligação com a França, pediu que eu recebesse esse membro lá do Tribunal Constitucional, da Corte Constitucional. Nos encontramos aqui, depois eu fui a Paris no começo do ano seguinte e ele me recebeu lá na Corte Constitucional, saímos para almoçar e aconteceu uma cena formidável, maravilhosa. Nós tínhamos caminhado uns 200 metros em direção ao restaurante que ele sugeriu que a gente fosse almoçar. De repente ele parou e disse assim, você viu que aqui eu posso andar na rua e ninguém me conhece? Por quê? Porque não tem televisão. Eu acho que uma coisa muito ruim, mas muito ruim, que aconteceu entre nós, foi transformar a atuação, sobretudo do Supremo, num espetáculo de televisão. O que os ministros supremos, os desembargadores, os juízes têm que fazer? Eles têm que aplicar a lei e não podem ir além da lei. Eles não podem querer fazer justiça com as próprias mãos. E muito menos ainda, o que é mais grave, quando essa produção, não de lei, mas de justiça, é feita, é transformada num espetáculo de televisão. Esse que me parece é o grande mal que nos aflige hoje. Como é que o senhor vê a Lava Jato? Eu vejo como uma atuação da polícia e do Ministério Público que tem que ser considerada sob a luz da lei e não a partir da imprensa. Esse que é o grande problema. Esse que é o grande problema. Não são só os juízes, determinados membros do Ministério Público também se transformaram em atores de televisão e do rádio. E isso é simplesmente lamentável.
Como é que o senhor tem visto a justiça brasileira hoje? No todo, assim, com todas as... Não vou falar em todas as esferas porque fica muito amplo, mas pelo menos na área que o senhor atuou por último, como é que o senhor tem visto? A justiça deixa bem claro, porque as palavras são múltiplas, elas têm muitos significados. A justiça brasileira é uma palavra que serve para referir um conjunto de magistrados, juízes que aplicam a lei, não que está incumbido de fazer justiça. Então vamos deixar isso, não é? Vamos deixar isso bem claro. Por quê? Porque nós temos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não é? E a justiça é o poder judiciário que deve atuar. Eu vou insistir nisso, você depois vai dizer para mim, mas você ficou falando sempre a mesma coisa. Mas é isso. Ele tem que atuar não limitado, mas nos quadros da Constituição e das leis. E cada vez que ela se excede, isso faz um mal danado para a própria segurança e serenidade. As garantias constitucionais. A gente está aí, ministro falando em AI-5, deputado falando em AI-5, e aí você tem uma outra radicalização para o outro lado. Como é que a gente trabalha tudo isso, professor? Mas sempre foi um momento que já se foi, graças a Deus. E uma razão para ficar se relembrando isso agora, eu continuo a dizer que o mal está em que hoje nós vivemos e assistimos um espetáculo, não é? Um espetáculo de midiático. Não é? É isso que tem que acabar. Tem algo que eu tenho sempre repetido, e que eu aprendi com um amigo meu, muito conhecido, que é meu amigo. Eu tenho coisas que ele escreve do meu lado sempre. O Aristóteles, o velho Aristóteles. Você vai lá buscar, né? E o velho Aristóteles diz uma coisa entre as várias coisas maravilhosas, ele faz uma distinção entre a arte e a ciência e a prudência. Não é? E isso é fundamental. O juiz não faz arte, ainda que ele participe de espetáculos televisivos. Mas ele não podia fazer isso. E nem faz ciência. Ele faz prudência. Por isso que você não tem nem jurisarte, se bem que pratique na TV, nem jurisciência, você tem jurisprudência, que é a possibilidade, a serenidade para tomar decisões nos quadros ou no quadro da lei, do direito positivo da Constituição e da realidade, não é? E da realidade, considerando determinados fatos de cada caso. Não é? Mas ele não pode se exceder, ele não pode ir além disso, ele tem que ser prudente. Isso é fundamental. Uma das garantias constitucionais, eu vou insistir com o senhor, da outra vez eu perguntei também, mas eu acho que hoje está com mais tempo, dá para a gente poder trabalhar com mais calma, que é a liberdade de imprensa. E o senhor fala que, naquele momento, que a liberdade de imprensa é, para a democracia, o ar que a gente respira. É verdade. Né? A gente está vivendo um momento de cerceamento de informações, professor? Como é que o senhor tem visto isso? Você acha que está nos limites ainda consideráveis aí? Pelo que eu vejo, pelo que eu leio e pelo que eu vejo na televisão, há muita ameaça à imprensa, principalmente a partir do poder executivo. Isso é lastimável. A velha canção alemã da Idade Média. Os pensamentos são livres e a imprensa tem que ser livre, não é?
A imprensa tem que ser livre. Lógico que se amanhã ou depois o sujeito se valendo da liberdade de imprensa cometer algum excesso, ele vai ter que pagar por isso. Não é? Mas isso tem que ser apurado em cada caso.